Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o Botafogo. E por que eu digo isso? Hoje mais cedo, né? Esse vídeo tá saindo na terça-feira, então nessa mesma terça de manhã eu tava dando uma olhada nas notícias, né? Como eu sempre faço, e vi que o Botafogo tinha sido colocado à venda. Aí eu pensei, meu Deus do céu, mas o que significa isso, né? E aí tem uma foto que viralizou, que o Botafogo foi posto à venda em um jornal, a SAF do Botafogo foi colocada à venda em um jornal lá na Inglaterra como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse assim, qualquer produto, qualquer serviço, sabe daquelas antigas páginas amarelas, é um negócio que nem existe mais direito, vender coisa em jornal, por coisa à venda em jornal. Jornal impresso, tá? Falando de jornal impresso. Então, assim, é um negócio muito pitoresco e que representa um pouco do momento que o Botafogo está vivendo, né, como instituição, eu diria. E aí eu acho que é interessante aqui, eu já coloquei na tela o que é a notícia, né, ou melhor, a venda no jornal, é nesse Cork Gully, né, que a Eagle, que é a administradora, tem essas brigas judiciais sobre quem que manda ou não na SAF do Botafogo, né, só que a Eagle, ela simplesmente colocou seus clubes à venda, porque ela se diz uma holding, né, que tem vários clubes de futebol, da qual ela é administradora, que ela é empresa por trás, e que aí ela tá colocando esses key assets dela, né, essas partes importantes da empresa à venda, né, a sua parte de majoritária de shareholder à venda, porque ela tá precisando fazer dinheiro. A Eagle tá com problema de caixa, etc e tal, depois que rompeu com o John Textor, e aí eles colocam à venda o Lyon, a SAF do Botafogo e o time lá de Bruxelas, né? O time profissional lá da Bélgica. E obviamente a gente foca muito aqui no Botafogo porque é o time brasileiro, né? E isso é muito assim, é foda ver isso aqui, porque na verdade, não sei nem direito se a Eagle tem direito ou não de fazer esse tipo de movimento, tá? Porque, se eu não me engano, ainda tá na justiça. Se o Botafogo é do Textor, é da Eagle, eles brigam. Só que o simples fato do Botafogo estar numa notícia de venda em um jornal inglês representa a situação calamitosa que o clube chegou, né? É, tipo assim, o Botafogo ele não tem mais controle sobre si mesmo, ele não tem mais controle sobre o que acontece com o clube, porque eles acabaram vendendo uma SAF, eu digo o Botafogo como instituição, né? O Botafogo como clube associativo, para uma SAF que parecia muito boa, que prometeu muita coisa, e há de se dizer, era difícil de avaliar realmente se não seria algo positivo na época, porque acabou sendo esportivamente no Botafogo, foi campeão da Libertadores, né? Então, isso é uma coisa muito importante, por exemplo, né? Então, teve resultado. Só que o clube meio que acabou, né? E saíram alguns relatórios que se somam a essa notícia aqui de como o Botafogo está afundado. Isso aqui que está na tela agora, né, é uma projeção de resultado esportivo da SAF do Botafogo que foi encomendada pela própria SAF para uma empresa de consultoria, né, que se eu não me engano foi a Meden Consultoria, que foi contratada para fazer todo um balanço do que está acontecendo no clube, tanto financeiro como de projeções esportivas e de outras questões gerais, para uma reunião que aconteceu recentemente, né, no clube entre membros do associativo, da SAF e tudo mais, para projetar o futuro do clube, né? E assim, obviamente, não é o Botafogo que disse isso aqui. O Botafogo nunca vai admitir esse tipo de situação. Mas uma consultoria imparcial dizer que o projetado, cara, até 2034, esportivamente falando, é, que é o que tá aqui embaixo, né? Vocês podem ler, mas enfim, chegar entre sétimo e 12º no brasileiro. Isso é um significa, né, ficar fora da Libertadores. A projeção para os próximos quase 10 anos do Botafogo é ficar fora da Libertadores. É talvez até lutar parte de baixo da tabela contra rebaixamento. Em campeonato estadual é chegar na semifinal do Carioca. E aí você vai me dizer, mas por que essa projeção deve estar pensando nisso? Porque no Carioca normalmente você tem lá os 4 grandes que chegam na semifinal: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Flamengo é uma potência, o Botafogo não vai conseguir competir. O Fluminense, ele vem sendo bem estruturado com times interessantes, o Botafogo não vai conseguir competir. O Vasco, que tá num momento assim tenebroso, pode ser que de fato tenha um aporte de SAF agora vindo aí, e se torne um time poderoso, como o Botafogo estava poderoso alguns anos atrás. E aí o Botafogo vai virar aquela quarta força sem chance. E nunca vai passar da semifinal do Carioca. Copa do Brasil é quartas de final a projeção, o que também, assim, mostra que é um time que vai ser capaz de bater ali em alguns times de Série A, principalmente os de menor
rendimento, e aí quando pegar um time à vera mesmo, eliminado, sem chance. A Libertadores é para ficar ausente, né, como a projeção de Campeonato Brasileiro já indica. E aí no Sul-Americana também não é passar das quartas de final, uma projeção muito parecida com a Copa do Brasil, mais ou menos pelo mesmo motivo. De times fracos a gente consegue vencer, de times fortes a gente perderá. E assim, para um time grande do Brasil, né, um time que se considera um dos gigantes e tudo mais, é, é realista, digamos, porque de fato é muito difícil você vencer, né? Se você pegar na média aí dos times brasileiros considerados gigantes, o quanto eles venceram nos últimos anos, foi muito pouco, porque Flamengo e Palmeiras majoritariamente ganharam tudo, né? Então você teve um Atlético Mineiro que ganhou umas coisas, Botafogo ganhou umas coisas, Fluminense que foi campeão da Libertadores, mas é pouco. O Corinthians, que ganha uma coisa aqui, outra ali. Então, tipo assim, é muito pouco. Além dos estaduais, é claro, né? Porque os estaduais cada um tem o seu. Então, é até que é uma projeção realista. Mas, nossa senhora, né? Considerando que o Botafogo é uma SAF com grande investimento, ou pelo menos tinha grande investimento, né? É uma projeção calamitosa, porque não parece que tem uma melhora, é quase que uma só contenção de danos. E isso pode ser muito pior do que está escrito aqui, né? Considerando que o Botafogo provavelmente vai vender jogadores importantes já nesse meio de ano, talvez no final, mas Danilo, né? Eu não sei como é que vai ficar, por exemplo, a situação do Barbosa, porque né, tem questão de salário e eles não estão recebendo direito, né? O que vai acontecer com esse time do Botafogo? Ele vai se desmanchar e já tá com um técnico de primeira viagem, que é o Franklin, que era assistente técnico, né, do Arthur Jorge, se eu não me engano, que já é uma situação meio esquisita. Você vai juntar a inexperiência de comissão técnica com um elenco frágil, uma situação de bastidor caótica, muitas demissões acontecendo, não se sabe o que vai ser do futuro do clube, o clube sendo posto à venda por uma parte aí num jornal inglês, e a projeção esportiva é que nada seja bom, o que só aprofunda o problema, porque financeiramente se esportivamente as coisas não estão andando tão bem, você não está tendo resultado financeiro proveniente do resultado esportivo, de premiações que são muito gordas, no caso de Libertadores, no caso de Sul-Americano, no caso de Copa do Brasil, isso prejudica também a parte financeira, né? Porque você precisa desse dinheiro. Esse dinheiro vai vir de onde? Porque o time já não tá mais conseguindo performar. O Botafogo já não é exatamente um time com uma torcida muito grande. Então a questão de patrocínio também não é das mais imensas do mundo, nem de cota de televisão. E aí você não consegue gerar receita. Simples assim. Você entra num vortex de não conseguir performar e de não conseguir gerar receita e por isso seu time piorar. E aí você entra num vortex que é muito difícil e que times no Brasil estão aprendendo a sair desse vortex, muitas vezes, com SAFs. Né? Então, tipo, o Vasco, por exemplo, está tentando fazer isso agora, para tentar reverter essa situação. O problema é que o Botafogo já é uma SAF e já está com uma dívida gigante. Existem aí, inclusive, dessa mesma consultoria, né, as análises que mostram as questões financeiras do Botafogo. Que, por exemplo, dizem coisas como, nos períodos que foram analisados, né, de 2023 até aqui, o Botafogo teve prejuízo, ele teve resultado líquido negativo nos últimos 3 anos. Foram 56 milhões de prejuízo em 23, 300 milhões de prejuízo em 24 e 280 milhões de prejuízo em 2025. Isso significa que desde 2023 as receitas do clube não conseguem bancar os custos que esse mesmo clube tem. O Botafogo, ele vai se endividando cada vez mais, cada vez mais. E assim, é um cenário que como é que uma outra SAF vai comprar, né? As dívidas do Botafogo, juntando aí diferentes tipos, giram em torno de 2 bilhões e meio de reais. E aí se você vai pensar, mas como que se resolve isso? Ah, outra SAF vem e compra a dívida. Cara, qual empresa, porque aí a gente tem que pensar por esse lado, né? Qual empresa ou pessoa, né, enfim, gostaria de investir em um negócio que já tem uma dívida de 2 bilhões e meio e só para deixar no zero, ele tem que investir esse valor. Ou tem que ir investindo aos poucos esse valor para ir reduzindo com o passar do tempo. Isso além do investimento. A gente está falando de dívida, não está falando de investimento. Se chega um maluco e põe 2 bilhões de reais no Botafogo, o Botafogo não vai conseguir reverter esse dinheiro em nada positivo para o clube. Além de pagar o que ele está devendo. De imposto, de empréstimo, de salário atrasado, de pagamento para time, de jogador que ele contratou e não pagou. E ele não vai desenvolver nada no clube. Nada desses 2 bilhões vão ser reinvestidos em estrutura, em pessoal, em tecnologia, em novos jogadores. Não. Então, como é que você sai disso? Essa dívida vai ter que ser paga. Mas quem que vai se dispor a pagar?
E se o Botafogo reverter e voltar a ser clube social, sei lá, e aí? Como é que vai pagar? Como é que vai gerar receita? Se já não gera receita como o SAF, que na teoria deveria melhorar essa questão, né, de geração de receita. Então, é realmente algo muito complicado. O Botafogo, ele tá assim num momento que eu até não entendo muito bem por que que as pessoas não falam mais, cara. Eu acho que a situação do Botafogo tá muito crítica e ela simboliza algo. SAFs nem sempre vão dar certo. Não é porque seu time virou SAF que ele ficou bilionário e vai dar certo ser campeão de tudo. As coisas não são assim. A gente já teve a SAF do Vasco, que deu errado porque os caras eram picaretas, e agora a gente tem a SAF do Botafogo, que tá dando tudo errado porque por uma administração, no mínimo, duvidosa, né? No mínimo, que tomou decisões complicadas para o futuro do clube. Isso devia estar sendo levado mais a sério. Isso devia estar sendo levado mais a sério. É uma coisa importante. E eu não sei qual vai ser o futuro do Botafogo nesse momento. O Botafogo parece que vendeu tudo para ter aquele ano mágico. Ele entregou todo o seu futuro para poder viver um ano. É isso que parece. Sabe daquelas coisas que vem o gênio e te pergunta? Você trocaria 10 anos de rebaixamento por uma Libertadores e um Brasileirão? E aí o torcedor fala sim. Parece que foi isso que aconteceu com o Botafogo. Vamos ver o que o futuro aguarda para o clube e seus torcedores aí nos anos que virão. Hoje o vídeo foi mais curtinho, só para falar um pouco do Botafogo. Essa semana a gente volta com vídeo sobre Champions League e também sobre Libertadores e Sul-Americana que rolam nesse meio de semana. Agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.